Amém. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo, por mais essa ocasião, essa vez que estamos aqui para juntos ouvir mais uma porção da palavra do Senhor. Que Deus abençoe, conforte a todos, os que vieram no culto. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali eu estarei. Graças a Deus estamos aqui cumprindo até isso hoje. Essa graça, Sabemos que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam também ali, mas houve um quarto homem que era Deus que estava protegendo. O importante para nós é sempre estar na presença de Deus para ser abençoado. Você que nos acompanha em casa, que Deus o abençoe, Deus te ajude, te conforte e que realmente você possa estar ouvindo Deus falar nos seus corações e se aprontando para que, muito em breve, quando Ele vier, estejamos todos preparados e prontos. Ficamos em pé para uma palavra de agradecimento a Deus. Amado Deus, poderoso e eterno Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua casa, Deus, para Te adorar, para Te exaltar, quando nós iremos cantar os louvores e ouvir o essencial que é a Sua voz. Abençoe cada coração sincero e nem nesta hora. Onde houver um irmão ou irmã que crê na Tua palavra, Senhor, seja abençoado, mesmo estando longe, que sejam abençoados. Perdoa nossos pecados cometidos, nossas falhas, nossas transgressões. No nome de Jesus Cristo, aceita a nossa gratidão nesta noite. Obrigado por tudo até aqui, por cada coisa que o Senhor tem dado, tem mesmo permitido isso sobre nós. Estamos contentes e felizes. Uma coisa certa, nunca devemos desviar da Tua presença, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, fala conosco e anima nossos corações. Para a Tua glória te pedimos. Hoje e sempre, em nome do Teu amado Filho, de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, você tarde, irmãos. Nós vamos começar com o número 191. Confio em Deus. Presta atenção no celular. 191. Confio em Deus. Amém. Vamos lá. 191. Confio em Deus, aonde quer que eu vá, na terra firme, sobre o mar, e seja por aonde for. Confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. Que seja pois aonde for. Confio em Deus, em seu excelso amor. Ainda flor, recebe o seu cuidado. Aleluia! Ele que as águias no espaço ar, se ele assim cuidar de mim. Confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja pois aonde for. Confio em Deus, em seu excelso amor. Por vales ou deserto abraço a dor, com ele e sem nenhum temor, e pela mão conduzirá. Confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela
Amém. Temos que sempre confiar em Deus, de onde vem para nós toda a segurança, toda a nossa força, né? Graças a Deus. Confie. Nunca deixe de ser levado por outra coisa, mas sempre confie em Deus, em todo sentido da vida. Não é só quando está contente, quando está tudo bem, a dispensa está cheia, o carro não quebra, mas confie em Deus em todas as circunstâncias. Amém. Vamos lá. Mais uma vez, esse louvor aqui, 257, confiança. Não tem porquê de Deus o amor. Foi a graça, a misericórdia de Deus. Nós não merecemos, mas foi Ele. Não sei porquê de Deus amor a mim se revelou, porque razão Salvador assim me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, aleluia, a guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei porque de mal ou bem é destinado pra mim. Amém. Se mal ou mal dias vem até na vida, mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se é tarde, a ser em Deus Senhor dirá a glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o teu tesouro até o dia final. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, aleluia, até o dia final. Amém. Graças a Deus. Nós vamos louvar o Senhor com mais um hino. Logo seguido nós já vamos ofertar ao Senhor. Graças a Deus por tudo. Vamos cantar agora no 114. Estou marchando, sempre, sempre para a glória. Amém? Amém? Amém. Vamos lá. Estou marchando sempre, sempre para a glória. Aleluia, aleluia. Jesus, eu quero estar eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Quando Cristo e seus anjos vieram na glória,
aleluia. Batendo neste mundo embora, aleluia, 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 cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. O ditoso dia está quase chegando, aleluia, aleluia. Quando todos redimidos subiremos, aleluia, 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 cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Milênio passará no só momento, aleluia, aleluia. Este mundo vai ficar em sofrimento, aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Amém, amém. Vamos ofertar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus, Deus seja louvado. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, amado Deus. Pai eterno, nós apresentamos as ofertas de Ti. Cada irmão que ofertou nesta noite seja recompensado por Ti. Abençoa os dizimistas, os ofertantes desta causa, Senhor. Ó Deus, todos aqueles que amam a Tua palavra e respeitam a Tua palavra e cumprem com seus propósitos. Nós colocamos em Tuas mãos, pedimos que o Senhor abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Receba. Amém, Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino ao Senhor, logo em seguida nós vamos ler a Escritura e depois nós vamos começar a ouvir a mensagem, confirmação da comissão. Amém? Vamos cantar esse aqui, A Porta da Salvação, graças a Deus, mais esse louvor. A número 43. 42. Show? Nota boa aqui para nós. Deu acaba neste mundo, não tinha paz no segundo,
nem sabia o que fazer. E então a porta aberta, e o homem estava perto, então eu falei pra ver. Era um homem de canto, com seu rosto igual ao santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia, para mim ele dizia, engane ao pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Quando na porta cheguei, é porque Jesus cheguei e senti o seu amor. Amém. E Jesus com o braço forte, isto foi a minha sorte, o meu Pai me tirou. Isto era o meu pecado, mas Jesus tem perdoado, Ele com meu coração. Tenho Cristo ao meu lado, Cristo ao meu lado, e também a salvação. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Aleluia! Porta aberta continua, e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar, esta porta vai fechar, e muitos sem salvação. Hoje a oportunidade, amanhã pode ser tarde, aonde tu vai ficar. Verdade. Quem avisa é o Senhor, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Amém. Ficamos em pé, irmãos, vamos para a leitura da palavra. Graças a Deus, Deus seja louvado em tudo. Nós hoje vamos começar a ouvir a mensagem que pregamos, falando sobre ela no domingo passado, né? O tema confirmação da comissão. Mas para isso eu tomei uma escritura, não é essa escritura que o irmão Bruno leu, mas como nós já lemos a escritura no passado, no domingo, hoje nós vamos ler outra escritura e o irmão Bruno vai iniciar a mensagem e depois nós vamos lembrar do culto de domingo passado, que nós lemos 12 escrituras, né? Graças a Deus. Creio que foi São Marcos, parece que é São Lucas, né? Ele vai falar depois. Mas hoje nós vamos ler São Mateus capítulo 22, apenas o verso de número 29. São Mateus capítulo 22, verso 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações, sentados por alguns minutos, enquanto Daniel agita por nós ali.
Olha que coisa maravilhosa, Jesus falando para aqueles povos pobres, né? Que diz ser sábios, entendidos, e eles realmente nunca puderam crer em Jesus. E Jesus era a confirmação do que se havia dito sobre as palavras, né? Pelos profetas e todos mais que vieram falando dele. Inclusive Isaías foi muitos anos antes, né? 700 e poucos tantos anos antes, falando sobre esse Jesus. Então ele falou, Jesus, porém, respondendo, disse, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Uma pessoa que não conhece a Escritura também não conhece o poder de Deus. O poder de Deus é totalmente diferente do que nós achamos, né? Então, se alguém ama a Deus, ama a Escritura e é entendido pela palavra de Deus, ele tem também o poder de Deus. Ele não é por conhecer as Escrituras. Então, Jesus falou para ele que errais, não conhecendo as Escrituras e nem seu poder. Você acha que se as pessoas conhecessem Jesus mesmo, se amassem Jesus de coração, será que fariam o que fazem, pensariam o que pensam? É totalmente diferente. Se nós amamos a Deus, nossos corações realmente são enamorados a Deus. Nós amamos e nós deveríamos gostar de Deus, né? E quando se gosta, você faz tudo para agradar a Deus. E não a você mesmo, mas você agrada a Deus. Aqui em Oséias, capítulo 4, apenas o verso número 6, uma parte diz assim, ó, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Agora, por não conhecer a Deus, as pessoas perecem. Muitos querem conhecer a Deus aqui na cabeça, mas Deus tem que ser conhecido no coração e dali sai por todos os demais parte do corpo, né, dominando a todos. Mas eu creio que, como sempre, Deus teve sempre a pequena maioria que crê em sua palavra, que nunca duvidou da palavra e que não errou conhecendo as Escrituras. Todas as pessoas que conhecem a Deus. Agora, isso é através da revelação. Revelação significa dar-se a conhecer. Uma pessoa revelada é totalmente diferente daqueles que realmente não conhecem a Deus. Se ama a Deus, guardará os mandamentos e viverá por onde a palavra ensina. Então, Deus abençoe a todos. Uma ótima programação para nós. Nós vamos começar desde o início a mensagem confirmação da comissão. Então, como eu falei, se Deus comissionou, se Deus te dá isso, você tem a confirmação em obediência e obedecer à vontade perfeita de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. Eu estava tão empolgado ouvindo o testemunho que esqueci de prestar atenção na audiência. Eu estou tão feliz em estar aqui esta noite, no serviço do Senhor, conhecer o irmão Budano, e eu estava observando isso, como faziam gestos para os surdos e os mudos. E o irmão estava me contando sobre a senhora, a outra noite, que estava na cadeira de rodas, que tinha um grande câncer nela, assim, e foi tão milagrosamente curada que saiu da cadeira de rodas. O câncer se foi e ela está se regozijando muito. E fiquei tão grato por isso. É bom estar aqui esta noite, e com essa ótima congregação de pessoas aqui é Tempi ou Leite? Tempi. E agora tudo cresceu tanto por aqui desde que estive nessa região, há uns 35 anos, que quase não conheço mais o lugar. E é muito bom estar na casa do Senhor. Ao entrar, uma garotinha estava lá, que era a pequena senhorita Odano, e uma pequena, mais duas garotinhas, e estavam conversando comigo na porta. E eu disse, disseram-me que aqui vai gelar esta noite. Eu disse, vocês turistas vão congelar aqui embaixo. Então, a outra jovenzinha olhou para a outra e disse, bem, ela era de Iowa, e a outra disse que era de Minnesota. E eu disse, antes disso, eu disse, quando eu saí de casa, estava 25 abaixo de zero. Essa garotinha de Iowa, de Minnesota,
disse que ela estava 46 abaixo de zero quando ela saiu. Dei-me conta de que eu era sulista, 46 abaixo. Se tivéssemos isso na minha região, realmente congelaria. 46 abaixo de zero é bem frio, não é? Fica tão frio assim. Agora, consideramos um grande privilégio estar aqui esta noite com vocês, neste momento de companheirismo, pouco antes da Convenção dos Homens de Negócios. Isto é, a convenção começará quinta-feira que vem no Ramada, fica na rua East Van Buren. E convidamos todos a estarem lá. Haverá alguns oradores maravilhosos na convenção. E o irmão Werner Gardner é um dos que conheço. E então acho que tem alguns homens de negócios que vão falar. E eu creio que Jim Brown é um deles. E o Dr. Reed e, claro, o irmão Rose está sempre lá. O irmão Austin, do Texas. E assim, tenho certeza de que vocês terão um grande proveito indo lá. Estamos muito animados, esperando por esta convenção. Espero que seja como da outra vez, só que maior. E lembrem-se, vão todos vocês, todos estão convidados. E então, se for a vontade do Senhor, acho que tenho um pouco de tempo reservado que vão me deixar tentar falar de novo no café da manhã, sábado, eu acho, e na reunião, domingo à tarde, isto é, querendo o Senhor. E assim considero um grande privilégio poder estar com esses grandes homens e dar testemunho ao Senhor, do Senhor, melhor dizendo. E é minha oração que Deus abençoe o irmão Daniel aqui, e este ótimo grupo de cristãos aqui que está peregrinando, esperando no Senhor, pois de fato somos peregrinos e estrangeiros. Este não é o nosso lar, mas estamos buscando uma cidade da qual o artífice e construtor é Deus. E somos apenas peregrinos, não estamos. Este não é o nosso lar, só estamos de passagem por aqui. E isso nos dá um privilégio muito grande. Talvez, se eu posicionar este assim, dá-nos um privilégio tão grande. Está melhor assim? Um privilégio tão grande estar aqui, participar deste momento de companheirismo com vocês, maravilhosos cristãos. E quando soube que recebi o privilégio por essas pessoas, essas igrejas que tinham e estavam me deixando falar nelas pouco antes da convenção, pensei, é um momento maravilhoso expressar nossa gratidão pela forma como essas diversas organizações cooperaram no passado em minhas missões ao redor do mundo. As Assembleias de Deus, a Quadrangular, a do Nome de Jesus, a Igreja de Deus e as muitas e as independentes ao redor do mundo, todas elas vindo como uma e para a glória de Deus. E Deus tem feito grandes coisas entre elas e estamos gratos. E então voltar para onde podemos expressar nossos pensamentos e nosso companheirismo. E como eu estava citando, ontem à noite, aqui no tabernáculo do companheirismo, onde tivemos o culto, e eu tinha um velho amigo, o irmão Basso. Muitos de vocês se lembram do irmão Basso. E ele me dizia, irmão Branham, sabe o que é companheirismo? E eu dizia, acho que sim, irmão Basso. Dizia, são dois companheiros em um barco. Então, ele tinha senso de humor e sempre gostei disso. Dois companheiros em um barco. Assim, sempre, o cobertor se estica um pouquinho para ajudar o outro. Você sabe, e isso é muito bom. Agora,
Eu estou certo de que vocês orarão por mim. E hoje, mandei meu filho há pouco ver se havia alguém que queria receber oração. Na verdade, não vim fazer cultos de cura só para falar. Qualquer um que já me ouviu sabe que não sou pregador, mas não tenho instrução e não sei pregar. Mas eu geralmente oro pelos enfermos e ao virem, geralmente as pessoas se reúnem para receber oração. Claro, há tantos enfermos, mas domingo não mencionei nada sobre isso, pois chamei pessoas de outras igrejas para irem a essas igrejas onde eu deveria estar no domingo para receberem oração. E achei que poderia magoar algumas das outras igrejas, então omiti isso. Agora, ontem à noite, anunciei que esta noite oraríamos pelos enfermos aqui e, querendo Deus, talvez amanhã à noite ou na seguinte, oraremos de novo pelos enfermos. Assim, estou confiante que será ótimo, que o Senhor curará todos os que estão enfermos aqui esta noite. E digo-lhe, meu precioso amigo, acima de tudo, confio que os enfermos do pecado serão curados esta noite. Entende? Se o Senhor o curar da sua doença, você provavelmente, se viver mais, ficará doente de novo. Está vendo? Mas a vida eterna é o que estamos buscando. Então, isso mesmo. Pois essa é a verdadeira cura. E espero que, se houver alguém aqui que não seja crente em Cristo, se torne crente esta noite. E se você está aqui e não nasceu de novo, nem recebeu o Espírito Santo, não foi cheio do Espírito Santo, espero que esta seja a noite em que isso aconteça. Se você é desviado, espero que o Senhor Jesus faça algo tão real esta noite para você aqui e aqueça seu coração de tal forma que você retorne ao companheirismo dele, pois ele está esperando de braços abertos à espera. Preguei anos atrás um pequeno sermão certa vez no Templo Ângeles, quando estavam tendo o jubileu pentecostal, os 50 anos de jubileu. Lembro-me da primeira noite em que preguei sobre santidade, em que eu creio, e não foi meu objetivo, mas você sabe, repreendendo as pessoas e como as pessoas se afastaram do Pentecostes original, como quando no princípio, quando o Espírito Santo caiu, como aquelas pessoas viveram a vida que faziam 50 anos atrás. Eu disse, já avançamos muito. Edificamos grandes organizações científicas, grandes e belos edifícios e pregadores refinados. Eu disse, será que ainda temos a bênção pentecostal que tínhamos então? Estão vendo? Eu disse, antigamente nossas irmãs iam à igreja, era uma vergonha uma delas ter cabelo curto, manicure ou algo assim. Mas isso afrouxaram o padrão em algum lugar. E assim, eu estava lá um amigo meu, que também é irmão pentecostal, e muitos de vocês talvez o conheçam, seu nome é William Booth. Bem, muitos de vocês o conhecem. E o irmão Booth é um amigo íntimo, só que não concordamos quanto a doutrinas, porque ele é um pensador tão calvinista que vai além do que eu penso. Assim, só posso pensar como calvinista enquanto isso estiver na Bíblia. Entende? E então, quando sai disso, está além do meu pensamento, não consigo mais pensar. Então, eu ouvi na plataforma, assim, quando saímos da plataforma, ele se encontrou comigo lá e olhou para mim e disse: que vergonha, que mensagem negativista, você tem o melhor noção. Ele acabou comigo, vocês também. E no dia seguinte, preguei sobre o cordeiro e a pomba. E assim o Senhor realmente abençoou a pequena mensagem entrecortada.
E quando saí, ele estava enxugando os olhos, você sabe. Disse, eu estava boa, mas tão simples. Eu disse, eu estava boa, disse, mas tão simples. Ele foi tão... Ele pode pregar em 7 idiomas, você sabe. Então, meu linguajar humilde de Kentucky era simples demais para ele. Não é de se admirar que o livro de bons modos nem chegaria aos pés dele. Veja. Então, é mais ou menos assim que tenho de falar. Simples. Creio que o Evangelho é simples. A Bíblia disse, é tão simples que nem um louco erraria. Estão vendo? Por isso, o que você tem que fazer é só se lembrar do A, B, C. Sabe o que quer dizer? Sempre creia em Cristo. Amém. Só isso que se tem de fazer, resolvido. A, B, C. E quanto a mim, vocês estão plenamente instruídos. Assim, agora, há pessoas que estão de pé e reconheço isso. E agora eu não vim para pregar, vou orar pelos enfermos, mas para nos alicerçar, falar sobre as Escrituras. Acho que me esgotei de pregar a outra manhã na igreja do irmão Fuller. Chamei de Tabernáculo Vida, ou algo assim. Tabernáculo da Fé. Acho que o segurei muito a outra noite. Antes de chegar à igreja, o pastor ou alguém me mandou avisar, disse, olha, essas pessoas gostam de ir para a cama à noite. Assim, muito raramente prego mais de 6 ou 8 horas, de modo que nunca passo disso. Por isso, lá na igreja do irmão Outlaw, outra noite, pensei que ele quase teria de me tirar do público. Então, é melhor eu ir com calma esta noite aqui. E alguns de vocês vieram tão longe. Agora, é bom estar aqui. E antes de abordarmos a palavra, agora falemos com o autor. Alguém disse, não faz muito, eu estava no tabernáculo do Evangelho de Fort Wayne, B.E. Rediger. Ele foi um grande homem de Deus que morreu anos atrás. O Senhor abençoou muito esse irmão. Ele foi um poderoso homem de fé. Eu era bem jovem. Sentava-me com Paul Rader lá e era um jovem ministro. E então a filha do irmão Rediger perdeu o juízo, enlouqueceu. Certo dia ela estava lá no meu galpão de carvão, numa manhã de Páscoa. E me disseram, tem uma moça louca lá na igreja. E eu tinha acabado de chegar na campanha. Voltei lá e vi que era a filha de B.E. Rediger, Edmund Rediger, sentada lá. Meu coração quase parou. E ela estava lá penteando o seu lindo cabelo longo, com os dedos clamando, um níquel é um níquel, um centavo é um centavo. Uma linda jovem, enquanto ajoelhei-me lá e disse, Senhor Jesus, tem misericórdia dela. Só isso. Ela é casada e tem 2 ou 3 filhos agora. Muito bem. E tanta graça e simples. Nós só olhamos ao longe e passamos por cima dele, intensamente, tentando achar o que está tão perto de nós assim. Nós, simplicidade, creiam, tenham fé, não duvidem. Eu estava realizando um encontro lá, esqueci o nome do irmão pentecostal que está encarregado do tabernáculo agora. E eu estava fazendo um encontro lá e cantavam este hino Somente Crer, que foi escrito por Paul Rader. E ele foi um cristão tão maravilhoso e grande mensageiro do seu dia. Eu estava sentado na salinha de estudo e o estavam cantando para eu ir à plataforma, que fazem em todo o mundo. E eu estava sentado lá. E sei que foi nessa mesma sala que Paulo recebeu a inspiração para escrever o hino. E começaram a cantar Somente Crer. E isso fez arder meu coração. Depois que o culto terminou,
houve várias coisas grandiosas que nosso Senhor Jesus fez no encontro. Voltei lá ao lado do edifício e estava esperando. E um homem entrou, ele disse: Senhor Branham? E eu disse: sim, senhor. Ele disse: gosto de ouvi-lo pregar, mas sua gramática é tão ruim. Eu disse: sim, senhor, sei disso. Ele disse: o senhor diz algumas das coisas mais horríveis. Eu disse: sim, senhor, isso mesmo. Eu disse: não tive a oportunidade de estudar. Eu disse: cresci numa família de pés, com pais pobres, e tive de ir trabalhar cedo para ajudar a cuidar da família. Nem completei a instrução primária. Ele disse: isso não é desculpa agora, o senhor é um homem. Eu disse: bem, eu estou tão ocupado com a obra do senhor agora que não tenho chance. Disse: ainda assim, poderia estudar por correspondência. Disse: agora, por exemplo, esta noite lá o senhor disse: todos que estão passando por este pálpito. Eu disse: e daí? Não percebi a diferença. Eu disse: não é assim que se diz? Claro que não. Disse: deveria dizer púlpito. Eu disse: ele disse: o senhor? Eu disse: bem, tudo bem. Era sobre algo que eu tinha pronunciado errado ou algo assim. Ele disse: bem, o senhor não conhece mesmo a sua Bíblia. Eu disse: bem, isso pode ser, mas conheço o autor muito bem. Eu disse: é isso? Você sabe, não diz conhecer o livro dele, mas conhecê-lo é vida. Satanás conhece a palavra dele, mas conhecê-lo, o autor da palavra. Veja, inclinemos a cabeça agora enquanto falamos com ele em nossa humilde maneira. Agora, de cabeça inclinada, o coração com ela, há um pedido especial pelo qual gostaria que nos lembrássemos de você. Levante a mão para Deus. Em seu coração mantenha seu pedido, dizendo: Senhor, preciso de salvação, preciso de cura, eu preciso de algo. Deus entenderá. Nosso Pai Celestial, ao nos aproximarmos da Tua santa presença nesta noite, em nome do Senhor Jesus viemos em seu nome, porque Ele disse que se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, eu o farei. Agora, sabemos que não podemos vir em nosso próprio nome, não podemos vir em nome da nossa igreja, em nome do nosso pastor ou em nome da nossa organização e esperar sermos ouvidos. Mas temos a segurança de que se viermos em nome do Senhor Jesus, Ele nos prometeu que seríamos ouvidos. E rogo esta noite, Pai Celestial, enquanto estamos reunidos aqui, nesse pequeno tabernáculo que foi dedicado ao Teu serviço, o qual Teu servo, nosso irmão Udano, está pastoreando no momento. Pastoreando as ovelhas que estão peregrinando nesta parte do país, rogo tuas bênçãos sobre este pastor e sobre sua família, sobre a igreja e todas as ovelhas que pastam aqui no pasto. Rogo por cada igreja que está representada aqui, por todas as pessoas e por aqueles que não são cristãos. Rogo que esta noite se tornem cristãos. Rogo pelos homens de negócios que estão aqui, o irmão Rhodes, o irmão Williams e muitos outros para a próxima convenção lá. E este pequeno estímulo destes poucos dias, de um lado a outro de Phoenix, Tempe e Sunny Slopes e da região aqui, seja a causa de muitos cristãos obterem uma nova firmeza, muitos desviados voltarem para Deus,
Muitos pecadores virem a Cristo, muitos enfermos serem curados. Concede, Pai. Fala por nós através da palavra essa noite. É a verdade. A tua palavra é a verdade. Cura todos os enfermos e aflitos, tanto no físico quanto no espírito. Estas mãos que se levantaram têm necessidade do Senhor, e rogo que supras tudo isso esta noite, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora, muitos de vocês gostam de ler as Escrituras junto com os que estão lendo. Quero ler em 2 lugares esta noite. Um deles está em Marcos, capítulo 16, e vamos começar com o versículo 14. E o outro está em São João, ou acho que foi o que escrevi. Deixe-me ver primeiro. Sim, São João 14, 12. É onde está a segunda Escritura. E agora em São Marcos, capítulo 11, e começando com o versículo 14. E São João 14, 12. Agora queremos ouvir bem a leitura, pois a palavra de Deus é o que queremos ouvir. Primeiro, Marcos 16. E depois apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão a serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. João 14, 12. Jesus falando. Na verdade vos digo, e aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Eu gostaria de tomar como tema, querendo o Senhor, sobre a confirmação da comissão. Como tema, e só para falar, tenho umas escrituras e anotações feitas que podem nos ajudar. Agora, confirmação da comissão. Agora, acho que qualquer coisa deve ser confirmada. Se você construísse uma casa, ela teria de ser construída de acordo com a especificação. Ou não confirmaria uma casa a ser construída, e você teria de derrubá-la, construí-la de novo. E acho que também, se você estivesse indo pela estrada ou no seu trabalho, e se alguém chegasse e dissesse: sou agente dos Estados Unidos, eu agora o prendo em nome do meu ofício. Agora, você tem direito de dizer a esse homem, se olhasse para ele, estaria de uniforme distintivo. Isso ainda não faria dele um agente dos Estados Unidos. Qualquer fingido poderia usar isso. Você pode comprar um distintivo aqui em quase
em uma loja de artigos de 10 centavos, ir a qualquer bazar e comprar um uniforme ou qualquer coisa. Isso não faz dele um agente dos Estados Unidos. Para se identificar, ele tem de ter seus documentos com o selo neles, para confirmar sua afirmação de que é agente dos Estados Unidos. Ou ele não vai nada até ser confirmado que é. Ele confirmou sua comissão e o faz por uma declaração selada. Uma declaração para mostrar que esse homem prestou juramento. E ele sua comissão foi selada com o selo dos Estados Unidos. E então, por cima do seu nome. E isso o torna, então, quer esteja usando distintivo ou esteja de uniforme. Enquanto levar esse documento, ele é o agente. E essa é a sua comissão. Apenas um distintivo e um uniforme não adiantarão. Vemos isso tantas vezes no exército. Soube por meus irmãos e muitos os que estiveram no exterior, que muitas vezes os japoneses e os alemães e os outros países estrangeiros que estavam contra nós na guerra, se podiam pegar um soldado morto, então pegar um de seus soldados em quem o uniforme servia. Ora, ele podia se passar por um soldado americano. E ele tinha de ser devidamente identificado. Ou eles nunca acreditariam em seu uniforme, ou talvez na plaqueta que tinha no pescoço. Ele tinha de ser identificado como soldado americano, pois poderia facilmente ser um espião. Qualquer espião barato pode usar um uniforme dos Estados Unidos. E vemos isso em todas as esferas da vida. Vemos isso hoje, talvez na rua. Ouvimos muitas pessoas dizerem que são americanas. E aqui faz algum tempo, saindo do quartel que havia lá em Jeffersonville, eu estava andando certa manhã, fazendo patrulha, e havia um sujeito bem vestido, andando pela rua, com um grande charuto na boca, um funcionário do governo. E ele olhou para mim, de manhã, cedo, de óculos escuros. Eu disse: "Bom dia, senhor." Ele olhou para mim e disse: "Foi andando." Agora, pensei comigo mesmo. Eu não deveria dizer nada, mas no meu coração ele não era bem americano, pois os princípios americanos não se baseiam em coisas assim. Certo? Companheirismo, tolerância, boa vontade. Agora, vejam, nem todos os que vivem nos Estados Unidos são americanos. Há espiões, comunistas e tudo mais. E o único jeito de se poder realmente conhecermos se estão certos ou não é mesmo pelo que está dentro deles. Se o coração deles está nos Estados Unidos ou apenas sua carteira, entendem? Depende do que é. Qualquer fingido pode ter essas credenciais e ainda assim não ser um verdadeiro artigo genuíno. É por isso que creio que todos os que cruzam nosso caminho, chamando-se de cristãos, embaixadores enviados do céu, devem ter uma confirmação da sua comissão. Creio que deveria haver
uma confirmação da sua comissão. Aleluia. Agora, vemos que Jesus disse aqui em Marcos, capítulo 16, que todos os que ele enviou sob comissão levariam a confirmação. Estes sinais seguirão aos que crerem. Agora, ele não disse, talvez eles sigam, ou pode ser que sigam. Ele disse, ide por todo o mundo. Agora, alguém quer tirar essa comissão de 2000 anos atrás. Mas ele disse, todo o mundo, a toda criatura. Esses sinais seguirão em todo o mundo e a toda criatura. Estão vendo? E esses eram os sinais que haviam de seguir para aprovar a identificação. A Bíblia disse, o Evangelho não veio a nós só em palavras, mas pelo poder, manifestações do Espírito Santo. Em outras palavras, é o Espírito Santo tomando a palavra de Deus e manifestando-a. E por outro lado, o único jeito dos sinais de Marcos 16 poderem seguir ao crente é que o próprio Espírito Santo tome a palavra de Deus e a demonstre ao povo. É isso. Agora, a fé faz essa palavra viver. Estão vendo? A palavra é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E então Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra em vós, pedi o que quiserdes, vos será feito. É ficar com Cristo na palavra. Não vão para a direita ou para a esquerda. Fiquem firmes com ela. Amém. E então, de fato, não é a sua palavra, é a palavra dele. E a palavra dele tem o poder e a autoridade por trás dela. Agora, esse é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, ou o poder da palavra de Deus, vem com a palavra de Deus, isso fará a palavra de Deus se manifestar. E de por todo o mundo, demonstrar o Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Que belo cenário é esse! Se nos aprofundássemos agora e ouvíssemos, essas eram as credenciais que haviam de estar em todo homem que saísse pregando o Evangelho. E ninguém tem direito de pregar o Evangelho sem o batismo do Espírito Santo. Jesus não permitiu que Pedro, Tiago, João, nenhum dos demais pregassem o Evangelho até esperarem na cidade de Jerusalém, até o Espírito Santo os encher. Pois é o Espírito Santo que faz a palavra de Deus entrar em ação. Entendem? Agora, essa mesma palavra está tão viva esta noite como na hora em que foi falada. Só precisamos do Espírito Santo por trás da palavra para colocá-la em ação e mostrar o poder que ela prometeu. Glória a Deus. Cada bênção que Deus prometeu, tudo, ele disse, pode ganhar vida se o Espírito Santo estiver por trás da palavra. Pois é o que vivifica a palavra e lhe dá vida. Glória a Deus. E agora, sabemos que é isso mesmo. Jesus disse, estes sinais seguirão a todos que eu enviar. Outros recusam. Certamente, qualquer incrédulo, qualquer crítico da palavra pode vir com uma identificação de alguma denominação, alguma organização feita pelo homem no algo e dizer, sou presbiteriano, luterano, batista,
seja o que for. Ele poderia facilmente identificar-se no companheirismo dessa mesma igreja denominacional por causa das suas credenciais. Mas suas credenciais só vêm de uma organização que foi formada por uma teoria e não pela palavra de Deus. Mas Deus, se Ele é enviado por Deus, estes sinais seguirão aos que creem. Jesus disse isso. Estão vendo? É um ou outro. Se tomamos o que alguma organização disse, que alguma teoria feita pelo homem disse, eles pregarão a doutrina dessa teoria. E então, essas são suas credenciais para a junta de diáconos. Ou seja, o que for, de que estão em bom companheirismo com essa organização. Não tenho nada contra isso, entendam. Mas só estou defendendo o que Jesus disse. Ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem. E Jesus disse em São João 14:12, na verdade vos digo, isto é, de fato vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E como pode um homem crer que é enviado por Deus, e então se virá e negar a própria comissão que Deus disse que seria? Que seria a identificação de cada pessoa que ele enviasse? Como pode um homem dizer, não existe isso de batismo do Espírito Santo? Como pode um homem dizer, não existe isso de cura de enfermos? Como pode um homem dizer, não existe isso de falar em língua, de expulsar demônios? Quando essas eram exatamente as credenciais que Jesus colocaria em cada crente que ele enviaria. Essa é a autoridade. Agora, vocês podem estudar e conseguir um PhD e um LLD e o que mais quiserem fazer, e tudo bem. Essas são suas identificações para com essa organização, e isso está bem. Não tenho nada contra elas, gostaria de tê-las. Mas a identificação de quando Jesus envia um homem é: estes sinais seguirão aos que crerem. Essas são as identificações de que ele foi enviado por Deus. Estes sinais seguirão aos que crerem. Agora, como eu disse, qualquer homem fingindo pode pegar um uniforme ou um distintivo, mas isso na verdade não é uma credencial. São as credenciais que contam, não o uniforme ou o distintivo. E há muitas pessoas, e é uma pena que eu tenha de dizer isso, mas é a verdade, devemos ser honestos. Há muitos do nosso povo pentecostal que estão usando apenas o distintivo e o uniforme. Veja, pois vivem tão diferente de como realmente um pentecostal deveria viver, até não haver valor. Olha, só para censura a causa. Isso mesmo, deixa as pessoas desconfiadas. Mas Jesus deu a verificação de que estaria bem, pois estes sinais seguiriam aos crentes. Isso é uma coisa. O Espírito Santo olhou para baixo, para o decorrer do tempo, e viu que homens perverteriam sua palavra e causariam isto, aquilo e aquilo mais. Assim, ele deixou isso tão claro e tão evidente que não há como contornar. Ele disse, estes sinais seguirão aos que creem. Agora, sabemos que isso é verdade. Um incrédulo pode cortar estas credenciais denominacionais, mas não é o que o torna um enviado por Deus. Eles andam por aqui com todos os tipos de livro debaixo do braço, por todo o país. É isto, Jeová é isto, e tal, e tudo isso, aquilo, mas isso não faz com que seja assim. Não, Senhor. Jesus disse, testai-nos pela palavra. Isso mesmo, a palavra é, estes sinais seguirão.
Vocês creem no poder de Deus. Nossa igreja ensina aqui. Nossa igreja. Isso não tem nada a ver. É o que a palavra de Deus diz. Amém. Sim, Glória a Deus. os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. A palavra viva, falada por um Deus vivo, deve estar em um ser vivo. E como pode um homem ou uma mulher que afirma ter o batismo do Espírito Santo negar o que Deus disse em sua palavra? Pois é o próprio Espírito Santo que escreveu a palavra. É o próprio Espírito Santo que está falando através da pessoa. Isso mesmo, tem de ser. Ele não pode fazer. Sim, Senhor. Agora, mas isso, um homem pode vir e dizer, tem um cartão de companheirismo, pertence a esta ou aquela igreja. Isso ainda não o torna certo. Ele pode ter um PhD, LLD e tudo mais, de alguma grande escola. Tudo bem. Nada contra isso. Isso ainda pode estar bem. Não tenho nada contra isso, mas se Deus o enviou, se ele nega essa comissão aqui, se ele tem aquilo mais isso, maravilhoso. Mas se tem aquilo sem Cristo, então não adianta, entende? Isso mesmo. Está bem se um homem. Amém. Glória a Deus. Será um rio que flui do meu viver. Há uma fonte que não deixa secar. Se existem as águas que não se acabam aqui, aleluia. Sim, há um rio que corre sem parar. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado por essa bênção, por essa palavra nos nossos corações. Paramos aí no parágrafo de número 86, concluindo o parágrafo então 86. Na próxima ocasião nós vamos continuar a partir de 87. Lembrando aos irmãos que essa mensagem está na mesa e no Branco.org. Por enquanto no tablet ele não está, tá bom? Mas está muito bom ouvir a voz de Deus. Você vê o profeta falando aqui que a ocasião pegava 6 a 8 horas, né? Então quem amava mesmo a Deus tinha prazer de ouvir os que o profeta falar, né? E hoje nós ficamos 40, 35, 45 minutos e já é um pesadelo. Mas é porque nós precisamos amar a Deus, amar os seus filhos, e quando você ama, o amor supera todas as coisas, né? Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a segunda conexão. Temos aqui algumas pessoas, né? Tatiana Norberto Família, Paulo Martins Família, Mercedes Marques, também Joaquim Pereira e Adriano Vieira. Deus os abençoe e lhes conceda cada dia mais a graça, o poder da vida eterna, né? Graças a Deus. Nós vamos já encerrar e vamos ficar de pé agora para ter uma palavra de oração a Deus e rogar as bênçãos de Deus sobre os que veio, aqueles que não puderam chegar. Deus sabe por quê e tudo está na liderança de Deus, tá? Vamos orar. Amado Senhor Jesus, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos em mais essa oportunidade, esta rica, ó Deus, abençoada ocasião de hoje. Abençoe todos quantos se esforçaram para estar aqui, outros que queriam estar, mas não pôde. Ó Deus bendito, e os irmãos da audiência também. Que a graça de Deus, o amor fraternal de Jesus Cristo, aquele que discerne todas as coisas, aquele que nos coloca no posicionamento divino da tua palavra, possa entrar em cada lar, em cada casa, Senhor, em cada vida, em cada coração. Deus bendito, sarando e curando todos os enfermos, todos os aflitos e necessitados, possam encontrar bênção no nome de Ti. Ó Deus, refrigério para seus corpos cansados, abatidos. Ó Senhor, anima esta vida que sofre nesse momento.
Todos quanto precisam de ajuda de oração, nós encomendamos em tuas mãos e pedimos no nome de Jesus Cristo que toda opressão maligna saia desses corpos, que eles sejam abençoados por ti. E agora leva-nos em paz para nossos lares, agradecidos mesmo de coração por mais uma vez, Deus, estar na tua presença é um privilégio tão grande para nós. Que o Senhor guia cada um até os seus passos, ou melhor, suas casas, guiando Deus bendito seus passos, todos os seus afazeres, e os cubra e os proteja durante os açoites malignos, durante a noite, ó Pai, os dias, todas as coisas mais. Nós pedimos a tua misericórdia em nós e nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus os abençoe, Deus sustente até a próxima. Deus permitindo, que domingo estaremos aqui com mais um momento de adoração a Deus e creio que Deus Ele merece todo o louvor, toda a honra, toda a majestade, toda a glória. Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado. Vocês sempre nos acompanham. Para nós é um motivo de alegria, não só por acompanhar, mas também estar aí alimentando nossas almas com o poder da palavra de Deus. Deus abençoe. Boa noite a todos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. E até a próxima. Deus assim permitir. Amém.